Será que é possível falar sobre traição? E aí nós convidamos uma profissional que vai trazer para a gente o seguinte: o que leva uma pessoa a trair? E como é que fica esse relacionamento a dois depois de uma traição? Deise Carvalho com a gente aqui hoje no Manhã Total. Querida, obrigada por ter vindo, viu? Obrigada a você pelo convite, eu já estava com saudade, Eu também estava, que bom que você conseguiu vir. E essa amiga nossa quis saber mais sobre traição. E eu vou te perguntar primeiramente, o que leva uma pessoa a trair? A gente tem motivos, vamos dizer assim, Deise? Então vamos fazer uma pergunta um pouco anterior. Vamos. Então vamos pensar assim, o que é uma traição? Né? Porque às vezes a gente acha que traição é uma coisa e às vezes traição é outra. Então, a traição tem a ver com um contrato, entende? Se eu tenho um contrato de exclusividade, seja no trabalho, seja na relação afetiva, e eu descumpro esse contrato, então isso é uma traição ao contrato que foi estabelecido. Porque às vezes tem casais que não têm esse contrato de fidelidade exclusiva. Eu já tive vários casais que era possível ter outros relacionamentos fora do casamento, mas o contrato era: se você for ficar com outra pessoa, você precisa me avisar. Ok, isso é um contrato. Então isso é traição? Não. Tá claro para os dois ali? Exatamente. Então, a primeira questão que a gente precisa definir quando a gente fala da traição é: existe um contrato que muitas vezes ele é subjetivo. O que é uma coisa subjetiva? Ele não é dito. Então, primeiro é necessário ser dito isso do casal. Olha, eu não aceito o 3, ou aceito o 3, mas não aceito o 4, entende? Então, qual é o contrato daquele casal em relação às suas, ao casal mesmo? Se pode, se não pode. Ponto. Fizemos esse contrato, só é nós dois, e alguém rompe esse contrato. Então, essa é a traição, não a traição à pessoa. Acho que isso é importante a gente brincar. Eu trouxe de novo meus bonequinhos, né? Agora, vamos trazer. Eu vou colocar coisas assim, ó. Pensa, uma mulher amarela, um homem azul, ok? Ok. O que é o relacionamento? Vou pôr como se fosse o verde. Me dá aqui, eu ponho aqui do ladinho. Aqui. Tanto faz, isso. O verde significa a relação dos dois, o que eles constroem. Então, um rompimento a um contrato é um rompimento à relação, o que foi combinado à relação. Porque às vezes a gente traz assim: fulana amarela traiu o ciclano. Não, ele não traiu o ciclano. Foi uma traição àquele contrato, aquele relacionamento. Entendi. Entende? A gente às vezes precisa ampliar o pensamento para deixar de ser algo muito subjetivo, muito pessoal. A Mônica fez isso comigo. Não, ela fez isso com a relação. Talvez aquela relação não seja tão importante, talvez seja algo que ela não quer de uma determinada forma e não tem coragem de admitir. Então, o que leva uma pessoa a trair são N fatores, que a gente pode ver alguns hoje. Mas eu acho que é importante a gente primeiro analisar aonde está sendo traído. E eu fico imaginando, já até tem gente participando aqui conosco. Ótimo. Mas eu fico imaginando que é preciso, quando você entra numa relação e estabelece esse tipo de contrato, seja ele exclusividade ou um relacionamento mais aberto, é preciso muita maturidade. Exato, mas para casar, a gente precisaria estar mais maduro. O problema, então vamos brincar aqui de novo, é que muitas vezes quando se casa, não sei se eu não trouxe, acho que amarelo e branco, mas o problema é quando se casa, não casa-se uma mulher amarela adulta, casa-se uma criança. Entendi. E não se casa um homem azul, casa-se um menino. Se casa muitas vezes para quê, Mônica? Para a carência dessa pessoa aqui, dessa criança que não foi suprida, ser satisfeita. Então, para que eu quero um homem? Para me fazer feliz. Uai, esse já é um contrato que não é tão bom. Para cuidar de mim? Para cuidar de mim. Para que eu quero uma mulher que cuide de mim, que me faça feliz? Então, você quer uma mãe, porque você é pequeno. Se eu quero esse contrato, você concorda que num contrato com uma mãe ou com um pai, a relação sexual vai acabar? Porque vai acabar o desejo. Porque para continuar
Porque quando a gente fala de traição, normalmente a gente fala da traição ligada à relação sexual. Então, o que acontece? Em que lugar essas pessoas estão ocupando na vida do outro? São dois adultos, quando você falou da maturidade, ou é uma criança que espera um pai ou a mãe? Ou é né? Qual que é essa relação que está estabelecida? Muitas perguntas para você já no começo da nossa prosa. Fui traída, Mônica, não consigo confiar no meu marido. O que ela faz? Ah, ótimo. Então, vamos lá. Tem 41 anos. Ok. Quando a gente fala da traição, então vamos pensar aqui de novo numa relação do amarelo com o azul. Existe um determinado momento, por alguns motivos, que algum dos dois ou os dois param de olhar para o quê? Para o casamento. Lembra que eu já vi várias vezes aqui, disse assim, gente, vai comer um espetinho, vai caminhar, qual o tempo que esse casal tem junto? Com essa conversa de, olha, não está funcionando, o sexo não está bom, ou isso que você fez eu não gostei. São conversas que fazem esse casal olhar para essa relação. Por vários motivos, às vezes acontece assim, ó. Essa mulher começa a olhar, não quer dizer todas, tá? Mas começa a olhar para os filhos, ou para outros aqui. E esse homem, às vezes, começa a olhar exclusivamente para o trabalho. Estou colocando como hipótese. Tá bom. Para onde esse casal deixou de olhar? Para o relacionamento. Para o relacionamento. Quando essa mulher olha para os filhos, também pode acontecer que um outro homem apareça. Só que para nós, culturalmente, nós mulheres, tem uma coisa cultural de que a mulher não deveria trair. Mas as mulheres traem, têm relações extraconjugais tanto quanto os homens. A diferença é que os homens anunciam. Nós somos mais discretas. Mas os dois têm relações extraconjugais. Por quê? Porque tem a parte da mulher ou a parte do homem que gostaria de um companheiro ou de uma companheira. Então, o que acontece? Eu sempre brinco nos cursos que aí aparece uma sirigaita. Eu brinco, dou esse nome. Aí apareceu uma sirigaita. Apareceu uma outra mulher que ocupou esse espaço aqui com esse homem. Um espaço, às vezes, de sexualidade, um espaço de outro lugar, que esse homem ou a mulher vai olhar para essa parte dela, adulta. E esse casal, muitas vezes, ficam juntos em função de outras coisas, mas não olhando para o casamento. Então, respondendo a pergunta, eu quis explicar porque senão fica difícil responder sem explicar um contexto anterior. É possível, desde esse casamento que teve uma traição ao contrato, ser restabelecido? Sim. Primeiro a gente precisa, os dois, olharem qual foi sua parcela de responsabilidade de não ter olhado para esse casamento. E aí é importante a gente entender que aquele casamento acabou. Agora esse casal vai fazer... Criar um outro relacionamento? Um segundo casamento. Exatamente. Mesmo que seja o casal. Então, essa mulher precisa olhar e entender assim, eu quero ficar com esse homem. Então, eu não consigo confiar no meu marido. Então, essa pessoa precisa ir para o seu processo terapêutico para trabalhar as suas relações de confiança e perceber se é possível ou estar disponível para aquela relação. Vou fazer uma pausa com a Deise para você, nossa amiga, e outras amigas e amigos que estão passando por isso. E já já a gente volta, pode ser? Lógico. Então tá bom. Vamos voltar para o nosso tema aqui, que é sobre traição. Tem uma amiga nossa que contou o seguinte: Mônica, fui traída pelo pai dos meus filhos. Convivi durante 21 anos. Ele me traiu com a madrinha do meu filho. Até hoje não consigo perdoar. Toda vez que a vejo com eles, com os meninos, né, pergunto a mim mesmo o que ela tem que eu não tenho. Olha, essa é uma excelente pergunta. Primeiro, porque a gente pensa nisso, né? Traição. O contrato daquela relação talvez já tivesse acabado. Porque também tem uma coisa interessante que a gente precisa pensar. Você já pensou que seu relacionamento é como um remédio? Fazer essa analogia. Remédio, quando perde a validade, você toma esse remédio, ele já não está bom?
Então, a relação afetiva é um remédio que você precisa ir renovando a validade. O que é isso? Eu fiz um voto há 20 anos. Eu não sou mais a mesma pessoa. Só que às vezes as pessoas querem continuar o mesmo casamento. Então a gente precisa, de tempos em tempos no nosso casamento, renovar os votos. Renovar os votos não é fazer festa, não é convidar os amigos. Renovar os votos é sentar de uma forma madura, conversar como é que está essa relação, se está bom, se está funcionando, se você está feliz, se você está triste. Porque muitas vezes a gente não faz isso. A gente entra na relação como se fosse para sempre. É como entrei, casei e tá tudo resolvido. E não tá. E não tá. Então, ok, parece que esse casamento já tinha acabado. E parece que esse homem se apaixonou por outra mulher. E não é que o que ela tem que eu não tenho. A questão é, parece que essa mulher ainda precisa se divorciar desse marido. Porque às vezes a gente tem uma relação, Mônica, onde tem um apego, assim, ó, isso é meu. Mas estava bom? A primeira pergunta que eu faria para ela é isso. Mas seu casamento estava bom mesmo? Você queria continuar? Ou é uma coisa do orgulho de fui deixada? Porque muitas vezes a gente não quer mais aquela relação, mas a gente não quer estar nesse status de que o meu marido ou a minha mulher está com outra pessoa. E isso não é bom. São muitas histórias parecidas, eu vou tentar trazer, não sei se vai conseguir trazer todas. Tem uma outra amiga, fui traída, não consigo esquecer. Fui traída durante a minha gestação e meu marido só ficava nos botecos, chegava de madrugada, não consigo dar um ponto final nisso. Foi a questão que você disse também agora do apego. Fico remoendo, me machuco demais, sinto que a rua é mais importante que eu e meu filho, Mônica. Ah, então ela ainda está casada com esse homem. Está, tem 23 anos e estão juntos desde os 14. Ótimo. Então, o que ela está me contando? Ó, volta aqui. A traição também pode ser o boteco, pode ser outra coisa. Esse homem, concorda que ele é um menino? Ele não está um homem adulto. Porque quando a pessoa casa, ela precisa fazer uma escolha entre uma vida de solteiro ou uma vida de casado. Todas as escolhas existem ônus e bônus. Às vezes existem pessoas que querem estar casadas, mas continuar vivendo solteira. A minha pergunta para ela é, por qual motivo ela continua na relação? Porque ela fala, olha, ele vai para a rua, ele prefere mais a rua do que a mim e meu filho. A pergunta que eu faria para ela é, mas por que você fica? Se você me bate e eu continuo na relação com você, quer dizer que eu estou conivente com isso. Eu não tenho como mudar o outro, Mônica. Às vezes, no aspecto da traição, eu quero mudar a outra pessoa. Eu quero que a outra pessoa tenha um outro tipo de posicionamento. Eu não tenho esse poder na relação. Né? Eu sou casada com o Alberto. Tem como eu mudar o Alberto? Não tem como eu mudar o Alberto. Eu tenho que olhar se a postura desse homem cabe dentro da minha vida. Se não cabe, mas é difícil para mim tomar uma nova decisão, deixa de ser um problema do outro e passa a ser um problema meu, que eu preciso resolver. E tem tantas histórias parecidas. Olha, uma outra amiga que descobriu que o marido traía desde o começo do relacionamento, engravidou, descobriu depois de 2 anos. E a maioria diz, não confio mais. Interessante que a maioria aqui é mulher, né? Isso. Não confio nele, o que eu faço? E aí tem a primeira pergunta que eu faria é assim, ele é confiável? Entende? Entendo. Porque às vezes a pessoa fala assim, eu não confio nele. Vou mudar o assunto, fazer de conta que é um ladrão. Essa pessoa tem uma mania, ela rouba. Olha, eu gosto dela, mas ela não é confiável. Eu não vou deixar minha bolsa perto. Olha, eu tenho um marido que tem o hábito de se envolver com outras mulheres. Ok. Então você já sabe, não é nem questão de confiança. Você já sabe que essa pessoa vai fazer isso. A questão é, para que você está sofrendo? Ai, Deise, eu gosto dele e não queria que ele fizesse isso. Eu não tenho o poder de mudar o outro. Agora, sabe o que é mais interessante? Quando a mulher consegue se posicionar, o homem não fica mais nesse lugar infantil, ele tem que crescer. Porque ela diz dali verdadeiramente. Entendi. Deise, tem uma outra amiga nossa que
porque a gente está debatendo, você falou dessa questão do contrato. Isso. Né? Ela falou, Mônica, casamento e fidelidade, né? Eu não concordo. Se a pessoa trai o seu companheiro, é falta de caráter. A pessoa, de fato, não tem caráter algum. Eu sempre olhei para o meu casamento, para minha família e fui traída. Então, qual motivo eu dei? Sou casada há quase 24 anos. Se o relacionamento não está bem, se um dos dois não ama mais, separa, porque a traição machuca muito. E ela diz o seguinte aqui, Deise, não existe contrato em um casamento, existe fidelidade. Ela discordou, sabe o que você falou no começo? Ela discordou um pouquinho. Isso, esse é o contrato que ela fez no casamento dela. Eu sou fiel a você mesmo que tudo esteja ruim. Ok, não estou discordando se é certo ou errado. Existe um contrato, subjetivo, mas é um contrato. A pessoa traiu por falta de caráter. Uma vez eu escrevi um texto de infidelidade, então vou contar um pouquinho sobre isso. A dor do infiel. O que é isso? Existe um homem ou uma mulher que gosta do casamento no aspecto de ter todos os dias os filhos, de ter aquela rotina. Mas talvez aquela parte com a mulher ou com o homem já não está funcionando. E ele encontra outra pessoa que aquela parte de relacionamento entre homem e mulher funciona. Aí dizem assim para ele, ou para ela, você precisa fazer uma escolha, porque ou isso ou isso. E essa pessoa, normalmente, ela quer as duas coisas. Ela não quer se separar porque ela gosta de ir aos domingos para a chácara, para o rancho, para os amigos que tem, mas ela também gosta da relação que ela tem com essa outra pessoa. É como a gente, como no aspecto infantil, porque tem que escolher qual parte eu quero. Então, quais motivos eu dei? Eu não conheço como era a subjetividade daquele casamento, mas parece que algumas coisas aqui funcionavam, mas outras aqui não funcionavam. Eu concordo com você que quando eu não quero mais, eu me separo. Mas quantos casamentos existem que o casal vai conversando sobre isso? Sobre se tá bom, sobre se não tá bom, se tá funcionando, o que o outro quer que mude. Eu sou terapeuta de casal. Sabe qual é a parte que eu mais trabalho? Diálogo. Os casais estão conversando estão casados há 20, há 30, 40 anos e eles não sabem conversar. Mas não é conversar do dia tá bom. É conversar, como você acha, Mônica, que tá a nossa relação? Você tá feliz? E às vezes a gente responde por medo. Se eu disser que não tô, ele vai embora ou ela vai embora. Tô. Não, mas fala verdadeiramente. O que você acha que nossa relação precisa melhorar? Então, a minha pergunta seria assim, quem está em relacionamento, quem faz isso? Faz uma reflexão íntima. Você faz isso com seu marido ou com a sua esposa? Se você não faz, eu vou fazer um convite. Pega esse final de semana, vai para um lugar só vocês dois, pode ser na esquina, pode ser no Parque do Sabiá, que é gratuito, e começa a conversar. Como é que você acha que está a nossa vida durante esses anos todos? O que está funcionando, o que não está funcionando? O que você quer mais? O que eu quero mais? O que eu gostaria? O que você gostaria? E aí pode ir sendo recontratado. Isso é contrato, não é um contrato assinado, que tem um contrato civil também, mas é um recontrato do subjetivo. Desde nosso tempo terminou, mas eu quero trazer um homem que falou que traiu a esposa, tem 16 anos de casamento, não trai mais. Ele até tem vergonha dela, tem falta de coragem de conversar e ele marcou um psicólogo, mas está com vergonha de ir. Não precisa, não? Não, ótimo. Agora eu vou contar uma coisa para esse homem e para qualquer outra pessoa que trai. Vou fazer uma brincadeira aqui. Rapidinho? Rapidinho. Não, você sentadinha. Faz de conta que eu e a Mônica somos um casal, ok? Porque traição acontece também em casal homoafetivo. Então nós somos um casal homoafetivo. Eu traí a Mônica. Então isso aqui é um problema meu, que é isso que esse homem está falando. Estou angustiado, paraná, não faço mais. O que muitas vezes as pessoas fazem? Viram e fazem assim, Mônica, eu te traí. Ai, que bom, eu falei. Na verdade, eu tiro um problema da minha mão e ponho na mão da Mônica para ela resolver. Agora ela que resolve se quer ficar comigo, que traí ela, ou não. Então, quando a gente acontece, é algo que a gente precisa cuidar. É nosso. Porque eu não tenho que levar isso para o outro ter que resolver. É nosso. Olha, eu quero continuar traindo ou não. Então, quem traiu, fica com a sua própria traição.
tem muitas outras perguntas, situações parecidas. A gente vai voltando a esses temas que mexem tanto conosco. Eu preciso te agradecer, Deise. Obrigada a você por mais uma vez. Deise Carvalho, né, psicóloga com a gente aqui. A você também, minha gratidão sempre. Um beijo. Vem aí o Fala Brasil.